Muitas vezes a gente se pergunta como foi possível a existência de um livro como Grande Sertão Veredas. E se pergunta ainda como é que é possível que no mesmo ano de 1956 um escritor tenha publicado Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, um conjunto também grandioso de 7 novelas, formando essas duas obras alguma coisa inesperada na obra inteira de um autor, quanto mais como alguma coisa que surgisse ao mesmo tempo. Isso faz a gente se perguntar, de onde veio tudo isso? Como é que Guimarães Rosa chegou a essa formulação de linguagem, a essa poética? Não é? De onde veio tudo isso? A gente nunca sabe propriamente, mas é interessante considerar que o menino João Guimarães Rosa cresceu numa casa de um pai comerciante, numa rua de Cordisburgo, junto da estação de trem, um lugar onde vinham muitas vezes as boiadas das fazendas e traziam o gado que embarcaria para o Sudeste. Ali, portanto, esse menino cresceu nessa casa, nesse quarto colado no armazém do pai, ao mesmo tempo lendo vorazmente e ouvindo ou convivendo com toda essa gente, né? Essa gente sertaneja, essa gente do povo mineiro que frequenta, que chega a esse lugar, por excelência, lugar de passagem de encontro, que é a loja do pai. Ali, portanto, ele está em contato com esse linguajar, com esse mundo, com essa vida, com essas narrativas, com a tradição oral deste mundo mineiro ali, da porta do sertão, onde está Cordisburgo. Quando ele se torna escritor e tem projeto de escrever, ele mesmo diz que ele poderia ter optado por um caminho completamente diferente, como se ele estivesse numa encruzilhada. Ele poderia ter se tornado um escritor do mundo cosmopolita, do mundo urbano, e ele tinha repertório para isso, ele tinha o repertório da literatura universal. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha outra opção, que é mergulhar no mundo do sertão, que é um mundo oral por excelência, não é o mundo da escrita. Então ele tinha que resolver a seguinte questão. Ele, um hiperletrado, escolhia como destino de escritor tratar do mundo dos não letrados, um mundo não conformado pela escrita. E estava, portanto, de uma maneira muito própria, naquele entrelugar que marcou tanto o modernismo brasileiro como um todo, que foi como incluir o povo não letrado na ordem da literatura erudita, né? A cultura escrita. Isso está presente em Macunaíma, está presente em Mário de Andrade, isso está presente em Graciliano Ramos, especialmente Vidas Secas, que é o livro em que Graciliano Ramos se confrontou a seu modo com essa questão, né, de falar pela voz daqueles que não falam, né, isso escrevendo. Ao mesmo tempo, isso está presente no destino, depois do cinema brasileiro, do cinema novo, da música popular brasileira, ou seja, como unir de algum modo intelectual letrado e povo. Então, Guimarães Rosa faz parte deste ciclo que ocupa a primeira metade do século XX no Brasil, que vai até os anos 60, na verdade, um grande ciclo que se completa e, de certo modo, termina com a ditadura, quando, ao mesmo tempo, os meios de massa, a televisão, acabaram com este, vamos dizer, entrelugar de povo
e artista erudito como sendo uma ambição cultural da visão moderna do Brasil. Para resolver esse problema, cada um desses escritores teve que formular um mundo próprio de vivências e de linguagem. E a gente vê isso, se a gente acompanhar esse processo, no primeiro livro de Guimarães Rosa, Sagarana, um conjunto de 9 contos, escrito ou publicado 10 anos antes do Grande Sertão e do Corpo de Baile. Ali nós podemos ver, às vezes, em alguns contos que até não são tão bem realizados, mas ali a gente entende bem quais são as matrizes da obra de Guimarães Rosa. Um conto chamado Minha Gente, por exemplo, é um conto em que 2 homens letrados estão indo da estação de trem da cidade para a fazenda e vão conversando no caminho, jogando uma partida de xadrez mental. São 2 homens, portanto, do mundo letrado, mas falando sobre o não letrado. E um deles diz, inclusive, que gostaria, eu tenho prazer de submeter um capial a falar palavras difíceis, só para imaginar o quanto a palavra poderia ter o efeito mágico de abrir a cabeça de alguém. Se um capial falasse palavras como intimismo, paralaxe, sinclinal, palimpsesto, prosopopese. Tudo isso, é claro, é uma coisa irônica e autoirônica sobre a própria distância entre o escritor e o seu objeto, aquele de que ele quer tratar. Mas no mesmo livro há um outro conto chamado São Marcos, em que há uma situação que interessa ao que estamos falando. Aqui é um doutor, novamente letrado, que gosta de passear pelo espaço do mato, para adentrar o mato até se perder. E ele tinha desfeiteado um negro catimbozeiro que faz um feitiço contra ele e ele fica perdido no meio do mato. Ao mesmo tempo, no mato, ele escreve coisas em colmos de um bambuzal. Palavras também difíceis, como assurbanipal, que correspondem àquele mesmo desejo de trazer o super erudito para dentro do mato do mundo sertanejo. Acontece que surge algum desconhecido sertanejo que começa a conversar com ele e a desafiá-lo poeticamente, escrevendo outras coisas no bambuzal. Então é uma espécie de desafio entre o hiperletrado e o não letrado, em que se torna esse desafio, aliás, se torna fundamental para que ele, quando fica cego no meio do mato, consiga descobrir a chave pela qual ele sai dali de dentro. Eu encaro esse conto como um rito, uma espécie de banho de desiluminismo em Guimarães Rosa. Quer dizer, o homem culto aceita o feitiço, recebe o feitiço do catimbozeiro, conversa com o homem popular, e é isso que permite a ele entrar e sair deste mato. E eu acho que isso faz parte do processo literário pelo qual Guimarães Rosa foi engendrando uma linguagem que era, ao mesmo tempo, a do hiperletrado e do não letrado. Isso, no entanto, não está resolvido ainda no livro Sagarana. É justamente nos livros O Corpo de Baile e O Grande Sertão Veredas, nos livros de 1956, que esta questão, esse desafio, dá o seu grande salto. Acho que para a gente entender esse processo, vale a pena lembrar um conto central do Corpo de Baile, que é o Recado do Morro. No Recado do Morro nós temos uma viagem de um grupo que está levando um naturalista escandinavo para conhecer o sertão. É novamente um homem letrado que anota tudo que vê, que traz uma caderneta e uma Kodak,
a máquina fotográfica e as anotações que ele faz continuamente, que fazem dele certamente um alter ego do próprio Guimarães Rosa, quando a gente vê Guimarães Rosa nas fotos da excursão, da viagem que ele fez com os sertanejos no ano de 1952, também anotando tudo, né? Então, como se esse naturalista escandinavo fosse um alter ego do próprio escritor que está, vamos dizer, atravessando o mundo sertanejo e anotando tudo que encontra. Essa viagem vai levando o sertanejo e tem à frente um guia estradeiro chamado Pedro Orósio e atrás um tropeiro chamado Ivo Crônico. Ao lado deste naturalista escandinavo vão um religioso, Frei Sinfrão, e um fazendeiro, Seu Jujuca do Açude. Então, essa comitiva está, portanto, dedicada a fazer ver o sertão para esse estrangeiro que quer incluir o sertão no mundo do livro, no mundo das letras. É nessa viagem que vão surgindo a cada passo figuras do mundo popular que são recadeiros, que a partir do primeiro deles, que se chama Gorgulho, ele diz que o morro falou, o Morro da Garça falou, e dá um recado que num momento é ininteligível, num primeiro momento, e que depois vai sendo recontado por 6 outros recadeiros até virar uma canção no fim do conto. Portanto, essa viagem se torna a viagem do recado. Durante esse caminho, o recado vai falando do que o morro fala, de um aviso de violência, de uma luta de morte que se mistura com festa. Na verdade, é um mundo de truculência e doçura do sertão mineiro que estão ali entremeados. No fundo, o recado é um recado sobre uma emboscada, mas que se torna, no final, a canção do último, 7º dos recadeiros, que é Laudelin Pulgapé. Quando Laudelin Pulgapé canta a canção, o seu alquiste, o naturalista escandinavo, mesmo sem entender as palavras, sente que aquilo é uma obra poética, que ele compara as grandes obras nórdicas, escandinavas, inclusive que geraram o Hamlet de Shakespeare. Ou seja, é como se aquele mundo sertanejo, aquele recado sertanejo, desembocou na literatura, na grande literatura. Então essa viagem é, de certo modo, uma espécie de figuração do próprio caminho pelo qual o hiperletrado se encontra com o não letrado numa obra literária em que as duas estão contidas. Então, contidas de que forma? Através dessa categoria que é do recado. Recado é uma palavra muito difícil de traduzir para outra língua, porque recado não é simplesmente mensagem. Mensagem é quando eu digo alguma coisa a alguém e alguém recebe, portanto, o que foi dito. O destinador passa ao destinatário e cumpriu-se, a mensagem passou. Mas recado é outra coisa. Recado é aquele que vai passando, é a mensagem que quando chega num, passa para outro e no processo ela vai se transformando. O recado consiste justamente na transformação pela qual uma mensagem, quando chega a alguém e passa a ser de outro alguém, já não é a mesma daquele onde ela começou. Eu acho que o recado é uma chave fundamental para a fórmula rosiana, porque toda a obra dele é uma junção do hiperletrado com o não letrado através do recado, ou seja, como que esta mensagem passa de um para outro através de uma espécie de terceira margem. Dito assim, nós podemos considerar que o Grande Sertão Veredas é um grande, imenso recado, porque a gente lê alguma coisa que é falada por Riobaldo, mas que só nos chega através de um outro. Riobaldo é do mundo sertanejo, que é o mundo não letrado, mas Riobaldo já é ele mesmo formado pelas letras, ele já
já passou por um processo de letramento dentro do mundo não letrado. E ele está falando ao hiperletrado, que o escuta, o doutor de óculos escrevendo, que o escuta, e através do qual esta fala de Reobaldo chega a nós. Portanto, o sertanejo fala num fluxo contínuo que passa através deste outro, desse seu outro, né? O homem da letra, e quando nós estamos lendo alguma coisa que é ao mesmo tempo do não letrado e do hiperletrado, né? Nós que estamos na posição do leitor, portanto, aquele que já é o destinatário desse recado, que está nesse lugar de, portanto, levar esse recado adiante. Acho que, então, foi dessa maneira muito original e muito própria que Guimarães Rosa formulou a possibilidade de tratar dessa distância entre o oral e o escrito e, portanto, fazer um livro em que o mais fundo da tradição oral da fala mineira está entranhado das informações eruditas, polilinguísticas, os neologismos, as criações literárias que se unem indissociavelmente com esta primeira informação, né? Esse primeiro fluxo, vamos dizer, sertanejo. Isso faz com que, quando os meninos de Cordisburgo, os miguelins, por exemplo, falem os poemas, podemos chamar de poemas, né? Mas as narrativas de Guimarães Rosa, é como se aquilo volta naturalmente para a música da fala, embora tão profundamente trabalhado pela escrita. A canção está presente também em Grande Sertão Veredas, e já se tem dito quanto à canção de Ciruís, lembrada por Reobaldo, que ouviu de um jagunço Ciruís no dia que ele presenciou a chegada do grupo de jagunços na fazenda de Celurico Mendes. Ele ouve essa canção que ele nunca mais esquece. Essa canção guarda o segredo da sua própria história, e da sua própria história de guerra e de amor. Como numa canção, num livro, uma canção não tem música, e é difícil compor música para uma canção tão popular, que é um arquétipo assim da memória coletiva, o grande crítico Antônio Cândido resolveu isso de uma maneira muito singular. Ele aplicou à canção, às palavras da canção de Ciruís, uma melodia que ele ouvia cantada pela mãe dele mesmo, Antônio Cândido, e resultou nisso. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho baetão, Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão. Carnaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Então a canção tem aquilo que Guimarães Rosa disse, chama, no Recado do Morro, de força, o bafo da força melodiã, da força memoriã. Ela nos faz lembrar, uma lembrança do afeto, uma lembrança do coração. Ela traz o vivido e leva consigo, que é o que acontece com o Reobaldo quando ele leva consigo a canção de Ciruís.